Olá, irmãos, amigos, que Deus te abençoe ricamente e sempre te dê a paz. E não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo pensamento deste mundo, a paz de Deus. Portanto, hoje, mais uma palavra de Deus, mais uma oportunidade para Deus falar aos nossos corações, para nos ajudar, nos auxiliar no nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral e emocional, ok? Hoje o nosso tema é palavras ou compromissos. É muito sério, né? E o texto que estarei utilizando aqui está no Evangelho de João, lá no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 21, onde tem como título Jesus restaura Pedro. E eu quero ler só um versículo, mas vou citar os anteriores que fazem parte desse ensino. No versículo 19, diz assim: Então disse Jesus a Pedro: siga-me. Que palavra forte, né? Siga-me. Alguns pensam simplesmente que o aceitar Jesus como Senhor se resume a um simples sim. É só responder que está resolvido. É claro que, logicamente, isso daí é o princípio, é importante esse sim, mas não fica no sim. Ele vai além do sim. Mais que isso, que dizer esse sim, gente, encontrar-se com Jesus nos requer uma decisão ativa, nos requer uma atitude muito, mas muito séria. E este siga-me, ou em outra tradução, segue-me, é um chamado forte, é um chamado cativante. E o chamado feito por Jesus, ele vai exigir daqueles que o seguem um sério comprometimento com o reino de Deus. Isto é, o que podemos aprender aí no Evangelho de João, capítulo 21, texto bonito. Então, logo após Jesus ter perguntado para Pedro se ele amava, isso aí está antes do versículo que nós lemos, antes do 21, então tem do versículo 15, 16, 17 e 18, Jesus entra em uma conversa, um diálogo com Pedro. Jesus fala mais e Pedro responde menos, logicamente, porque ele está sendo inquirido. Então, Jesus pergunta para ele se ele o amava 3 vezes. Pedro, tu me amas? E Pedro está respondendo, claro, sim. Oh, Senhor, não está entendendo, eu amo. E é interessante que essa pergunta, se ele me ama, não foi feita apenas uma única vez. Ela se repetiu seguidamente por 3 preciosas vezes. Aí depois que ele pergunta 3 vezes se me ama, aí Jesus lhe ordena: segue-me ou siga-me. Segue-me ou siga-me. Que bonito, né, gente? Esse seguir. Olha, é muito interessante esse seguir. Então, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Também está lá no versículo 22. Ele pede 2 vezes. Então, realmente é igualmente isso que Jesus quer de cada um de nós. É o que ele quer cada um de nós do mesmo modo. Somos chamados para segui-lo em todos os momentos da nossa vida. Isso implica, né, que não basta apenas uma palavra, não bastam algumas palavras, não pode ficar reduzido ali apenas a esse sim.
não pode ficar nisso. Ou então nos restringimos a dizer que o amamos somente, sim, amamos e para nisso. Não. Por esse motivo, é fundamental, gente, que o nosso amor, né, vá além de palavras, vá além do sim, que se demonstre aí em atitudes, em compromisso. E por falar em compromisso, gente, compromisso nós temos. E compromisso o que que é? É uma, entre aspas, né? Uma obrigação, entre aspas, assumida. Um pacto que exige responsabilidade de quem se comprometeu. Mas vamos além, um pouquinho além disso daí, que a palavra grega, seguir, ela, ela tem uma utilidade assim, muito além daquilo que nós imaginamos. Ela é literalmente utilizada como venha para o meu caminho. Esse seguir é Jesus dizendo venha para o meu caminho. Ou então é interessante que ela é utilizada como uma pergunta. Vamos agora caminhar juntos? Presta atenção nessa situação, nessa utilização. Vamos agora caminhar juntos? E o juntos significa ali, juntinho. Não é você ficar. Vamos caminhar, ele ficou. E Jesus foi, não. Juntos, participando. Isso significa compromisso, gente. E aí, que quando afirmamos um compromisso com o Senhor, logicamente que devemos nos engajar intencionalmente aí em prol do compromisso assumido. E aí a gente nos joga de corpo e alma em tudo o que fizermos. E não para por aí. Isso daí envolve outro versículo, outra passagem bíblica que na verdade é um mandamento. Tudo o que fizerem, isso vocês lembram, tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor. Isso está dizendo as demais coisas, mas você está fazendo para o Senhor. E aí? A verdade, gente, é que a falta de compromisso com a obra de Deus, ela traz sofrimento, ela traz tristeza, ela traz caos. Olha, nós já passamos aí alguns anos de uma grande tragédia, é isso que eu vou citar, e hoje nós temos visto uma apatia quase que de geral em muitas igrejas. Você faz a pesquisa aí, você tem uma noção que o negócio ainda é complicado. Esse tipo de apatia veio quando? Após a pandemia. Após a pandemia aí do Covid-19, que ceifou muitas pessoas, e ceifou mesmo. Algumas a Covid levou para o cemitério, levou para a eternidade, e outras levou para fora da igreja. Que nós ouvimos os relatos, que são muitas e muitas igrejas em quais os membros, depois do Covid, não retornaram, não apareceram. Alguns ficaram online, outros foram deletados, sumiram, não querem mais compromisso com a igreja, não querem mais compromisso com Deus. E vejam só que apatia. Então, essas pessoas que antes seguiam, que antes estavam firmes e não estão, significa que são umas pessoas que seguiram de boca e não de fato. Faltou compromisso. Literalmente faltou compromisso. E compromisso é algo crucial na vida de todos nós. Não há como construirmos nada na vida, gente, sem compromisso, sem que haja um compromisso,
Sem compromisso, gente, não se constrói uma família. Sem compromisso, não se constrói uma carreira profissional de êxito. Sem compromisso, gente, não se coloca, não se divulga um testemunho cristão. Um bom testemunho cristão precisa ter compromisso. Então é essa situação. O nosso aceitar Jesus é apenas um sim, ou é um sim verdadeiramente seguido de compromisso? Então, qual seria a nossa resposta se Jesus nos dirigisse o mesmo chamado que fez ao apóstolo Pedro? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Segue-me. E tem lá as diretrizes. Cuida das minhas ovelhas. Cuida do trabalho do Senhor. Então, que Deus esteja nos abençoando nesse sentido, que não fiquemos apenas em palavras, mas são palavras com compromisso. São essas as atitudes que fazem a boa trajetória cristã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde imensamente. Deus fique com o Senhor e até a próxima.